Agora, para fazer uso da tribuna livre, o senhor Valdomiro Tonetti Júnior, juntamente com o advogado Dr. Carlos Eduardo Medeiros de Almeida. E só lembrando, como preza o regimento interno desta casa, que enquanto estiver fazendo uso da palavra, o senhor Valdomiro e o Dr. Carlos Eduardo não serão interrompidos. E também não será aberto para questionamento dos vereadores, que poderão fazer suas considerações no pequeno expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes de casa, eu gostaria de cumprimentar a todos, saudar as pessoas que estão aqui presentes, agradecer a presença, parabenizar ao senhor José Verona por estar aqui conosco, num estado de saúde já debilitada, agradecer a presença dos irmãos e da minha esposa. Senhor presidente, nós fizemos esse requerimento porque no processo 7113 de 2021, nós recebemos algumas considerações para esclarecimento da Santa Casa, dos vereadores já citados, Luiz Antônio Arantes Garcia, Fábio José França, Walter Campos de Souza, Virgílio Armando Trentin e Daniel Rodrigues da Silva e Nilson Alves Martins. Nós tínhamos um prazo para entrega nessa semana e antecipadamente, a semana passada, fizeram algumas considerações, algumas informações que não procedem. Nós estamos aqui hoje para dar um esclarecimento real do requerimento. Nós vamos seguir na leitura do requerimento dos vereadores. Considerando que no período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2021, o profissional Dr. Fernando Matias Lima foi escalado para o plantão médico na tenda de 24 dias do mês, com jornada trabalhada de 8 horas por dia, totalizando 192 horas no mês. E para o plantão do médico Covid-19 foi escalado 30 dias no mês, com jornada de trabalho de 24 horas, totalizando 720 horas no período, conforme planilha e anexo. Considerado que somadas as horas de plantão médico tenda Covid serão acumuladas 912 horas trabalhadas no mês e receberá uma remuneração de mais de R$50 mil. Considerando que a jornada de trabalho imposta pelo Dr. Fernando Matias foge completamente dos limites da razoabilidade, pois é humanamente impossível que alguém elabora carga horária tão extrema. E também fez uma afirmação que o médico poderia chegar até R$100 mil. Então, eu gostaria das colocações do advogado da Santa Casa, do Dr. Carlos, que tem as explicações mais técnicas. Carlos, poderia responder esse primeiro questionamento? Prezados presentes, boa noite, senhor presidente, senhora Eli Carvalho e amigos aqui presentes. Quanto ao primeiro questionamento de que ele trabalha 720 horas, 24 horas por dia, mais 192 horas, o que totaliza 912, nós esclarecemos por meio do requerimento escrito, que deve chegar em mãos de vossas senhorias, que essa jornada de 192 está dentro das 720. Por quê? Porque ele faz a tenda da frente e atende o plantão de fundo. Então, é permanentemente possível esse cumprimento de jornada. Inclusive, juridicamente, pessoal, é possível, ok? Quanto à remuneração dele de 50 a 100 mil reais, em prol da Santa Casa, nós nunca fechamos contrato de plantonistas de fundo por hora, porque é extremamente prejudicial à Santa Casa. Então, façam a conta comigo, R$110 vezes 24 horas por dia, vezes as 720 por mês, dá quase R$100 mil ou mais. Por isso que fechamos um pacote, no caso do Dr. Fernando específico, é 7 mil de tenda e 20 mil de plantão de fundo, onde não ultrapassa o teto de 27 mil. E mais, a fim de beneficiar o município
e ainda cuidar do dinheiro público que é lá repassado, quando o doutor Fernando ou qualquer outro médico não comparece no seu serviço, é descontado esse dia de trabalho. Não podemos fazer de outra forma. É assim que cuidamos lá. Tá? Quanto a outra situação da tenda do Covid, né, que esperamos que essa pandemia tão logo se encerre, né, que acabe com esse tormento aí do nosso país, é tratado com responsabilidade. Essa é a razão de respondermos tecnicamente. Okay? Dando sequência nas considerações solicitadas pelos vereadores, um dos itens, considerando que o município de Pereira Barreto repassa atualmente àquela entidade o valor de R$ 738.525,14 na colaboração número 7.679 de 2021, 7.080 de 2021, 7.780 de 2021, celebrado entre as partes. Considerando que os valores repassados se tratam de verba pública de aplicação que deve ser rigidamente fiscalizada. Cabe ao município zelar pela correta prestação do serviço público, estabelecendo assistência de saúde, bem como assumir a garantia de suas eficiências. Então, pelo presente requerimento de Vossas Excelências, com fundamento no artigo 63 da Lei Orgânica, é o que nós estamos aqui para responder, e considerando a relevância e urgência nos casos, requer imediatamente aos vereadores documentos e informações. Então, eu queria que o doutor Carlos falasse a respeito desse repasse que, totalizando 738, que diz que é da Santa Casa. Tem algumas considerações para ser importante de ser esclarecido. Pessoal, me permitam tirar a máscara, que eu acho que fica mais fácil de ser entendido, fica mais fácil o volume da voz, inclusive, e não parecer que eu estou gritando, né? Fica mais uma explicação que ficou faltando da primeira parte, que a escala que foi encaminhada por vocês é a prevista. Depois nós fechamos a cumprida. O que é a cumprida? O grupo de enfermagem que cuida do atendimento, tanto do plantão de frente e do plantão de fundo, informa se houve a ausência do médico, ok? Então nós trabalhamos com duas escalas, a prevista e a cumprida. Esta escala cumprida, de 21 de setembro a 20 de outubro, foi encaminhada para os senhores, tá? Na resposta do requerimento. Outra resposta que chegou documentalmente exposta a vocês, porque não devemos nada, não devemos absolutamente nada, é o salário que foi pago para o Dr. Fernando nesse período, tá? Está na resposta, se vocês quiserem, a gente pode até encaminhar. Quanto aos repasses, eu vou usar aqui a beirinha da tribuna para poder explicar para os senhores detalhadamente de onde que vem esse repasse. Tá? Nós temos aqui, só um minuto, por favor. Nós temos aqui 4 tipos de repasse no mês de setembro. O primeiro deles é o POA. O que é o POA? É o plano de atendimento operacional que o município firmou com a Santa Casa para atender algumas obrigações. É o de contrato número 7679, que está no requerimento de vocês. Recebemos do Tesouro, quando a gente fala Tesouro, não precisa ensiná-los, é diretamente do município R$ 388.837,80. Em seguida, nós temos o repasse também de R$ 138.317,55, que é o SUS, tá? Que esse é do dinheiro do SUS. Em seguida, nós temos o Covid, que esperamos que tão logo se encerre, que é o convênio 7708 de R$ 184.603,93, que também é dinheiro do município. E o PSF. O PSF é gerenciado por nós, da Santa Casa, mas atende todas as OBS. Esse convênio é o 7680, no valor de R$ 190.385,81. Então, para os cofres da Santa Casa, efetivamente entra R$ 388.837,80 mais R$ 138.317,55, que apenas é enviado para o município e o município repassa para a Santa Casa. Então, se vocês fizerem a soma dos dois, né, dá pouco mais de R$ 500 mil. Dentre esse valor, pessoal, nós precisamos aqui pagar dívidas. Pagamos R$ 47 mil de acordos trabalhistas e dívidas fiscais, que não é dessa gestão. Mas honramos o pagamento, nós precisamos manter a casa funcionando. E é com este recurso que nós trabalhamos. Mais alguma dúvida? Vamos dar sequência. Agora chegou
os questionamentos dos vereadores, ora citados. Existem seis perguntas que eles não tiveram a paciência de esperar chegar, e a gente já saiu dando a sua própria opinião. Então, um dos questionamentos: quem foi o agente responsável pela seleção e a contratação do médico Fernando Matias Lima na Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto? Encaminhar cópia dos documentos relativos à contratação, acompanhado de todos os documentos que comprovem a qualificação técnica do profissional motivada pela sua contratação. Nós enviamos para cada um dos vereadores, durante a semana, a contratação e a resposta da Santa Casa e dos responsáveis pela contratação do profissional da área de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, em especial dos médicos, é do senhor diretor clínico. Após sua definição, toda a documentação é enviada à diretoria administrativa, que, em conjunto com o departamento pessoal, analisa toda, incluindo os antecedentes criminais e a validade de seu registro profissional. Somente após tais providências que o senhor provedor ou interventor chancela a contratação, assinando o contrato firmado entre as partes, tendo assim o acordo de caso de contratação do senhor Fernando Matias Lima. Importante consignar que, no caso de profissionais médicos, a contratação se dá na modalidade de pessoa jurídica, de modo que não haver vínculo empregatício entre o contratado e o contratante, que ao fim e ao cabo resulta substanciosa economia financeira à Santa Casa de Misericórdia em relação ao INSS e ao FGTS. Outro aspecto que envolveu a contratação do referido médico é do caráter excepcional e emergencial, pois ele foi contratado para atuar na linha de frente da pandemia do Covid-19 para suprir a lacuna deixada por seu antecessor, que pediu desligamento do cargo. Por isso, seu contrato está condicionado a se encerrar a qualquer momento. Ele foi contratado durante 2 meses, tá? Em que o município, por meios legais, decretar o fim das medidas restritivas e o atendimento específico do tratamento do paciente da Covid. Segundo questionamento, segunda pergunta: a contratação do Dr. Fernando Matias Lima foi aprovada pelo senhor Valdomiro Tonetti Júnior, interventor da Santa Casa de Pereira Barreto, conforme determina o artigo 7º, no inciso 3º, e demais dispositivos do decreto municipal 5.249, de 20 de julho de 2020? Sim. A contratação foi aprovada pelo senhor interventor com base nos documentos apresentados pela direção hospitalar, na necessidade de manutenção e atendimento à população local, na escassez de médicos dispostos a atuar na linha de frente da pandemia do Covid-19, e também ante a dificuldade de encontrar profissionais médicos dispostos a residir na cidade de pequeno porte, como é o caso de Pereira Barreto. Há de se frisar que, no momento da contratação do aludido profissional médico, a direção hospitalar e a sua provedoria tomaram também em consideração a necessidade de não interromper o atendimento das pessoas suspeitas de estarem contaminadas pelo vírus, das já infectadas, assim como das que já apresentavam seus deletérios sintomas. Terceira pergunta, terceiro questionamento: quem são os agentes responsáveis pela elaboração das escalas do plantão médico da Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto? O responsável pela elaboração da escala é o senhor diretor clínico, que por ele assinada juntamente com o senhor provedor ou interventor. Acerca da escala de plantão, revela esclarecer que cada mês são elaboradas 2 tipos de escalas, em que ambos os plantões têm início aos dia 21 do respectivo mês, e o final e a escala denominada prevista é elaborada no final do período anterior e em seguida enviada à Secretaria Municipal da Saúde para os devidos fins. No final do período, isto é, no dia imediatamente posterior ao do último plantão, que sempre será no dia 20, é elaborada a escala denominada cumprida, na qual são lançadas os dias efetivamente trabalhados pelo médico, e ela que serve de base para determinar os valores a serem pagos aos profissionais, enquanto que a prevista tem por finalidade cientificar ao médico que ele está de sobreaviso e alcançável nas horas e nos dias que seu nome aparece na escala. Quarto: qual é o valor da hora de trabalho do plantão realizado pelo Dr. Fernando Matias? O referido profissional foi contratado pelo valor fixo mensal de R$ 27 mil, valores estes brutos para atuar na tenda de Covid-19 de segunda a sexta das 8 às 12 e das 14 às 18, e no plantão de fundo, que é de sobreaviso alcançável durante 24 horas ao dia. Pelo trabalho da tenda de Covid, o valor contratado é de R$ 7 mil mensais, e pelo plantão de fundo Covid, o valor contratado é de R$ 20 mil, portanto, um valor fixo de R$ 27 mil. Cumpre registrar que, por força do contrato, o hospital
ao elaborar a folha de pagamento, deve proceder ao desconto dos valores correspondentes aos dias eventualmente não trabalhados pelo profissional. Quinto, de acordo com a escala de plantão médica, tenda e Covid, para o período de 21 de setembro a 20 de outubro, em anexo, qual será o valor total da remuneração a ser recebida pelo profissional Dr. Fernando Matias Lima, correspondentes às horas trabalhadas? Como já foi explicado na pergunta anterior, na pergunta número 4, o referido profissional recebe salário fixo, não importa a quantidade de horas que ele trabalhar no curso e no mês. E isso após o departamento pessoal efetuar a apuração dos dias efetivamente por ele trabalhados e a escala cumprida. Sexta e última, esclarece as razões que motivaram a escalação do Dr. Fernando Matias Lima para exercer uma jornada de trabalho de 912 horas, tendo em vista fugir completamente dos limites da razoabilidade, por ser humanamente impossível que possa alguém laborar numa carga horária tão extrema. Com todas as vênias a vossas senhorias, o Dr. Fernando Matias Lima não foi escalado para trabalhar 912 horas no período de 30 dias, mesmo porque, na média, os meses do ano têm apenas 720 horas. É de inferir que o senhor chegar a tal número de horas por ter somado a quantidade de horas concernentes no período de 21/9 a 21/10 na escala denominada prevista, plantão de fundo Covid, que, como se mencionada, é de sobreaviso alcançável, que corresponde a 720 horas. As 192 horas de escala denominada tenda Covid é prevista. O correto é que se mencionada 192 horas de escala da tenda do Covid estão no bojo, está dentro das 720 horas referentes à escala prevista do plantão de fundo. Nada mais que isso. Neste respeito, cumpre também consignar que o senhor Dr. Fernando Matias Lima cumpriu fielmente suas escalas de plantão, não registrando qualquer falta e nem deixou de atender a qualquer chamado dos senhores. Então, para esclarecer mais uma vez, houve essa dúvida quanto ao plantão que vocês tiveram aí, apresentado no telão, que é o plantão previsto, que marca 720 horas e 192, e o plantão executado. Você pode, o médico, ter 2 ou 3 atividades prestadoras laboriosas de serviço. O horário, ele está de plantão. O valor do médico foi fixado. R$27 mil, 7 mil para o Covid e 20 mil para o plantão de fundo. É igual à Polícia Militar. Ela tem a escala de 12 por 36, 24 por 48, 12 por 48, só que ele tem a escala prevista. Se chamado, ele tem que estar lá à disposição. Então essa foi a confusão. Não sei se foi confusão ou se foi maldade no coração, entendeu? É impossível, até o horário de carga horária de 720 mais 192 horas, que ultrapassa a razoabilidade e a quantidade das horas trabalhadas. Nós temos aqui as respostas que foram enviadas para os senhores vereadores. Nós temos agora também que foi enviada para eles o número previsto de atividades de horas que ele trabalhou, foi mandado, e o contra-cheque do médico. Ele teve no Covid um vencimento de R$ 6.363 e no plantão de fundo um vencimento de R$ 17.583, totalizando R$ 23.914. Então ele não ganhou 100 mil, não ganhou 50 mil, nem 29 mil, ele ganhou 23.900 trabalhados. Então o que deixa bem claro essa situação, para não haver indagações e as pessoas tomarem o pré-julgamento. O problema é o pré-julgamento. Antes de chegar a resposta, está fazendo um pré-julgamento. Entendeu? E agora, a situação da pessoa, como que fica? E vocês têm o contrato, e o contrato se expira daqui 2 meses. Mês que vem ele já está de aviso prévio. Carlos, gostaria que se fizesse mais algumas considerações, depois eu vou encerrar com mais alguns esclarecimentos. Temos aqui. Mais uma vez, agradeço a palavra e farei algumas breves digressões aqui para vocês verem e para a sociedade Pereira Barretense ver o trabalho que é desenvolvido também na Santa Casa. Não é possível ter somente críticas, né? Nós também fazemos algo em prol da sociedade. Então,
Por solicitação da Provedoria e da administração da Santa Casa de nossa cidade, em razão de minha condição de advogado da instituição, faço aqui presente para as seguintes colocações. A primeira, quero afirmar a todos os senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, e a quem mais nos ouve e estão presentes na plateia, que todos os contratos, sejam eles trabalhistas ou comerciais, sejam firmados pela Santa Casa, sempre respeitando e cumprindo a legislação vigente no país e buscando em primeiro plano os melhores interesses da instituição, sempre. Todavia, não há como ignorar que no caso das contratações de médicos, tendo em vista a sua escassez de tais profissionais, em especial em cidades pequenas, igual a nossa, há o componente da lei da oferta e da procura. Tais profissionais, com toda razão, buscam para si o que melhor lhes interessa. Esta é a primeira consideração. A segunda, as escalas de serviço do pessoal da área médica e dos próprios médicos são elaboradas sempre respeitando as leis trabalhistas e as normas do Conselho Regional e Federal de Medicina, como, por exemplo, a escala de fundo, aquela que o médico é escalado e cumpre regime de sobreaviso e alcançável, assim como já foi informado anteriormente para os nobres vereadores. A terceira consideração, a provedoria, a direção clínica e a administração hospitalar, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora vereadora, por sua atuação de acordo com as leis vigentes no país, inclusive a CLT, e também com um trabalho reto nos contratos firmados, tem contribuído positivamente para o baixo número de processos trabalhistas, 6 nos últimos 5 anos, bem como na quantidade de ações indenizatórias, também 6 nos últimos 5 anos. Os demais processos que lá existem foram instaurados durante gestões anteriores, lembrando sempre que essa gestão teve início no ano de 2017. Quarto, é dever informar também às vossas excelências e à população em geral que a administração atual da Santa Casa herdou dívidas de altíssimos montantes, inclusive de valores relativos ao INSS e ao FGTS, que foram descontados e não repassados para a União e também descontados de seus funcionários. Porém, cumpre esclarecer que os atuais gestores vêm enfrentando tal situação, tendo inclusive conseguido o parcelamento dos débitos relativos ao INSS, cujas prestações vêm sendo pagas já há 2 meses. Quanto à dívida relativa ao Fundo de Garantia, famoso FGTS, ainda não houve possibilidade de renegociá-las e nem de repactuá-las, mas a atual gestão está procurando meios de solvê-las e tem esperança de obtenção de sucesso nessa empreitada, assim como do INSS. Por falar em valores de INSS e Fundo de Garantia, além de outras obrigações, a direção atual da Santa Casa não está desatenta, mesmo porque, se assim não fizer, a dívida cresce de maneira exponencial e em pouco tempo pode se tornar impagável. E com satisfação informo também às vossas excelências que no presente ano de 2021, a Santa Casa, em razão de sua boa gestão, obteve a certidão negativa de débitos da Receita Federal e do INSS, importantíssimos documentos que a instituição não possuía há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Entendo ainda relevante também informar às vossas excelências que a Santa Casa atualmente vem pagando mensalmente o valor de R$ 43.707, que dizem respeito aos processos trabalhistas e outros encargos que não foram pagos por administrações anteriores, o que também serve para demonstrar o zelo e a seriedade da atual administração. Tal zelo e compromisso também da atual administração pode ser confirmado pelo fato que desde 2018 não foram ajuizadas nenhuma ação de cobrança relativos a impostos à Santa Casa. Na condição de advogado da Santa Casa de Misericórdia, sinto-me na obrigação de informá-los de que a instituição, por vezes, tem recebido ofícios dos órgãos tais como Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal do Trabalho, da Polícia Federal, da Delegacia Regional de Saúde, em que se trata sobre administração hospitalar, transferência de pacientes, portal da transparência,
reforma do centro cirúrgico, além de outros assuntos, aos quais a administração tem respondido e sempre respondeu com toda a veracidade, e que nenhum desses órgãos instaurou qualquer tipo de procedimento, seja administrativo, civil ou penal, o que também contribui para confirmar o zelo da atual administração com a gestão da nossa Santa Casa. Com todas as vênias, não pensem os senhores aqui presentes que a administração de um hospital do porte de nossa Santa Casa é de fácil empresa, uma vez que nunca foi, não é e nunca será. Todavia, pelo que tenho observado nos poucos mais de 3 anos que lá atuo como advogado, posso afirmar que aqueles que estão à frente da provedoria, da administração e da direção clínica fazem um trabalho absolutamente sereno, cauteloso, porém silencioso, mesmo porque a instituição não tem em seus quadros um porta-voz. Até por questão de economia. A despeito disso, seus dirigentes jamais deixaram de responder a qualquer requerimento ou ofícios de vossas excelências. Assim, continuarão, posto que não desconhecem a relevância do papel do Poder Legislativo Municipal perante a sociedade local. Por fim, quero ressaltar às vossas excelências a importância da Santa Casa de Pereira Barreto, que é vital para os nossos munícipes. Não resta isso a menor dúvida. Senão, ouçam os seguintes dados do período de janeiro a setembro de 2021. Número de pessoas atendidas, 31.073. Cirurgias não eletivas, 299. Internações, 1.068. Partos, 1.110. Prezados vereadores, muito obrigado pela paciência e passo a palavra ao provedor. Eu acho que ficou esclarecido a todos vocês, aos ouvintes, a escala prevista e a escala executada, que foi o motivo das dúvidas e do requerimento dos vereadores. Nós enviamos para todos os vereadores aqui a cópia do plantão, o esclarecimento, o plantão previsto, o plantão cumprido, os documentos do médico, CRM, o contrato de trabalho por R$27.000 por 2 meses, as horas trabalhadas e os vencimentos recebidos no valor de R$23.947. Portanto, não procede nenhuma daquelas declarações. Eu gostaria que o Renan colocasse a fala do vereador, por favor. Vocês acham que os beneficiados querem largar o buraco sem fundo? Estão ali apenas para uma forma ou outra morderem, se beneficiarem. E lógico, sempre com falcatruas, irregularidades e crimes. Temos várias provas de suspeitas e indícios de crimes. Chegou ao nosso conhecimento as escalas de plantões médicos da Santa Casa de Misericórdia de Pereira Barreto, com a indicação de dias de trabalho, horas previstas e os profissionais escalados para o atendimento da tenda e Covid-19. Vou pedir para o Renan, por favor, colocar no telão. Essas colocações e essa colocação no telão foi o motivo da nossa solicitação. Eu quero passar aqui e dizer que recentemente, eu vou fazer uma analogia. Recentemente eu recebi da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo uma homenagem por meus 40 anos dedicados ao esporte do Estado de São Paulo. Somente 3 profissionais receberam aqui no interior. O professor Mário Sakai, de Andradina, o professor Paulo Javarez, de Araçatuba, e o professor Wilson Tonelli, de São José do Rio Preto. E agora eu. O que eu quero dizer com isso? Nós temos de respeitar, é uma vida de trabalho, é 40 anos, é uma vida dedicada às ações, é uma vida profissional. Aquela Santa Casa tem 57 anos. Tem gente lá que trabalha mais de 40 anos lá. Então essas acusações infundadas, isso atrapalha muito a gestão. Isso tem que pensar antes de falar as coisas. Eu acho que agora, por questão de humildade, uma questão de justiça, de honestidade, até de hombridade,
eu acho que cabe uma reparação moral sofrida pelas inverdades que foram ditas. Porque as redes sociais agora, quem não ouviu essa explanação agora, acredita naquela situação anterior, que a Santa Casa é um buraco, é uma coisa sem fim, entendeu? Então, quanto aos pronunciamentos intempestivos da semana anterior, eu acho que faltou procurar informações antes de fazer as indagações, antes de fazer um pré-julgamento. E até mesmo os vereadores que assinaram junto o requerimento. Antes de assinar junto, pesquise, tenha a informação, se coloque no lugar das pessoas. Quem agora vai fazer essa reparação? Não? Então faltou um pouco de sensatez, faltou um pouco de maturidade, faltou um pouco de responsabilidade, mas com certeza não faltou maldade. A irresponsabilidade dessa atitude pode causar um enorme e um mal muito grande para a instituição, como a perda de credibilidade, a desconfiança, a autoestima dos funcionários, além da perda de colaboradores, fornecedores, perda de receita nas promoções. Faz uma receita agora, uma promoção vendendo alguma pizza, vê se alguém compra, porque lá é um buraco sem fim. Entendeu? Então acho que tem que ter responsabilidade na hora de falar. Agora que a Santa Casa está pagando as dívidas, parcelando a Receita Federal, estamos negociando com os credores, a dívida trabalhista, o FGTS, temos apoio incondicional do prefeito municipal, o prefeito que mais repassou verba para a saúde foi o prefeito Joãozinho, temos o apoio da Secretaria da Saúde, que nos dá respaldo e segurança. Passamos a crise do Covid-19, estamos retomando a nossa vida. Isso nós temos que ter responsabilidade. Quem ouviu, já estou encerrando, quem ouviu nas redes sociais da semana passada, 1 minuto, por favor, tirou suas conclusões negativas da Santa Casa, que é um poço sem fim, é um buraco, não merece ajuda. Só para questão de esclarecimento, o anestesista, Dr. Igor, foi embora por sua livre vontade. Ele pediu rescisão 2 vezes do contrato. Agora quer dizer aqui que nada nos desabone, nada. Está lá o seu Zé Verona, está lá o Adriano, e aqui, de 2011 a 2021, 10 anos, vocês podem vasculhar. Se tiver alguma coisa, nós somos responsáveis. Agora, se não tiver, nós vamos abrir uma ação. Entendeu? Enfim, nosso serviço é voluntário, ninguém ganha nada por aquilo lá. Herdamos os 19 milhões da dívida trabalhista e os 7 milhões da dívida do fundo do INSS. Hoje, eu quero agradecer os funcionários da Santa Casa, o corpo clínico, as enfermeiras, os médicos, os colaboradores, e dizer que lá é a 3ª maior frente de trabalho de Pereira Barreto. Primeiro a Prefeitura, segundo Proença, depois a Santa Casa. Temos que ter responsabilidade. Tá? E, finalizando, nós, da nossa associação, nós temos bastante filosofia. Então, nós estamos aptos, portanto, para procurar controlar o mal e aumentar o bem entre os homens. O homem deve ser bom e justo, livre e de bons costumes. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Obrigado. Agradecemos a presença e sempre essa Casa de Leis está com as portas abertas para os devidos esclarecimentos, tanto da Santa Casa como também de qualquer órgão aqui da nossa cidade. Obrigado. Passaremos ao pequeno